novamente, boa tarde. Meu nome é Karina Pettinati, eu sou monitora dessa sessão. E eu queria primeiro dar as boas-vindas aos apresentadores e agradecer novamente ao professor por ter aceitado o convite. E, como eu falei, eu tenho alguns recados. Como vocês viram, a oficina está sendo gravada e ela será postada no YouTube após o evento. Caso vocês não queiram que essa gravação seja disponibilizada, antes de iniciarem sua apresentação, vocês têm que falar verbalmente, expor que vocês não querem, e no final ela será editada e cortada a partir de vocês. Para a entrega do certificado, tem uma lista de presença que eu estou controlando, então vocês precisam permanecer pelo menos mais da metade da oficina, ou então até o final, para garantir essa presença. E também, caso tenham entrado com nome diferente, colocar no chat o nome para poder fazer o controle certinho. Então é isso. Eu passo a palavra para o professor para dar início à oficina e boa apresentação para vocês. Professor, você está mutado. Então, boa tarde. Eu quero agradecer a todos, cumprimentar a Karina Cardoso Ramos por ajudar aqui com a monitoria, cumprimentar todos os participantes, o Rafael Silva Oliveira, Ronildo Alves de Brito, Nozi Cássio Gomes de Oliveira, Sandro Luiz Charnoski, o colega José da Cruz Lopes Marques, que se dispôs a se colocar na suplência da coordenação desta sessão, aos coordenadores do terceiro encontro do Prof. Filo, terceiro encontro nacional do Prof. Filo, e dar início aqui a esta sessão de apresentações de trabalhos. Né? Cada apresentador, né, terá 20 minutos, não é isso, Karine, para fazer a sua apresentação. Não é? Em seguida, nós teremos uma sessão de debate sobre a apresentação daquele momento. E fazemos uma sequência, então, não é? Em primeiro lugar, Rafael Silva Oliveira, e depois Ronildo Alves de Brito, em seguida, Nozi Cássio Gomes de Oliveira e Sandro Luiz Charnoski. Então, sem mais demora, eu vou convidar o professor Rafael Silva Oliveira, da Universidade Federal do Tocantins, para fazer a sua apresentação do trabalho intitulado Avaliação em Filosofia para além do textual, notas sobre educação estética. Então, eu passo a palavra ao Rafael. Muito obrigado, professor. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos aqui presentes. Né? Muito bom poder participar deste momento com vocês, né? Em que eu trago a minha pesquisa, alguns resultados e uma vivência docente também. Afinal de contas, eu acho que esse é o espírito do Profilo, né? Eu sou da Universidade Federal do Tocantins, da primeira turma, né? Egresso 2019 aí, e como o professor colocou, né, o trabalho que eu pretendo apresentar é justamente essa avaliação em filosofia para além do textual, notas sobre educação estética, né, que leva o nome do meu trabalho final, que foi Educação Estética em Marcuse. Eu estudo a Escola de Frankfurt, né, a teoria crítica da sociedade, e eu me aproprio das ideias da estética do Marcuse, fazendo uma proposta, né, de ensino e aprendizagem em filosofia, pensando um processo avaliativo para além do textual, né? E, inclusive, eu achei bem interessante terem me colocado nessa mesa, porque, sim, eu procurei trazer recursos didáticos, experimentos e inovações para o ensino de filosofia, contudo, a ênfase não era na leitura e na escrita, né? O que marca essa mesa. Contudo, já deixo o alerta aqui que a leitura e escrita é fundamental para nós, da filosofia, não podemos sobreviver sem ela, né? É fundamental, é extremamente necessário o ensino de filosofia. Eu acho que isso já está muito claro para vocês, para todos nós,
né? Mas em dado momento, eu penso numa outra possibilidade. Não só no processo em que eu vou ministrar as aulas, mas naquele momento específico da avaliação. Caros colegas, em que consiste basicamente isso? É evidente que eu faço no meu trabalho toda a constatação do que eu vou chamar de uma educação unidimensional, né? Essa ideia do unidimensional trazida ali do Herbert Marcuse, em que ele vai mostrar essa sociedade desta razão instrumental que prioriza determinadas coisas e acaba anulando outras. A estética naquele pensador, né, como em alguns teóricos da escola de Frankfurt, talvez fosse uma saída, né, se é que eles enxergam alguma saída para essa sociedade em que nós vivemos. Então, eu tento trazer isso para as minhas aulas de filosofia, afinal de contas, sou um grande entusiasta da arte, né? Também tenho formação em fotografia, eu sou fotógrafo e faço alguns outros trabalhos aí com arte, e eu tentei trazer isso para as minhas aulas de filosofia. Afinal de contas, quem de nós não conseguiu decorar aquela música da terceira série do ensino fundamental, que falava sobre alguma coisa da física, da química, seja lá o que for, e essa música fica em nossa cabeça, aquele filme que foi passado, um debate muito interessante após ele, enfim. Mas, em minhas aulas de filosofia, eu vou tratar temas, problemas, história da filosofia, leitura dos... Enfim, tudo isso que vocês fazem, evidentemente, que é o meu modo, né? E ali, no momento da avaliação, ao invés de pedir uma produção textual, né? Aquela coisa ABCDE, entre outras coisas que são muito comuns para nós da filosofia e que eu chamo de muito comum a essa educação instrumental de resultado quantitativa, né, que possuem esses padrões, eu procuro pensar numa outra forma. E eu encontro a justificativa metodológica e também política no pensador Herbert Marcuse, né? Então eu trago aqui, nobres colegas, para após as aulas expositivas dialogadas, a minha avaliação, o que eu espero do aluno é que ele compreenda tudo aquilo e possa nos trazer e compartilhar com os demais sob uma forma artística, isto é, um produto artístico, né? Vamos supor que estamos trabalhando, seja lá qual tema for, né? Na teoria do conhecimento, na ética, na política. E eu quero que ele tenha um certo olhar atento de como ele poderia interpretar aquilo sob uma ótica artística, né? Por meio de uma música, de um esquete teatral, de uma pintura, de uma escultura, de um poema, de uma instalação, seja lá o que for, né? Então, a minha proposta também é interdisciplinar, né? Eu procuro tentar estabelecer conexões com professores de outras áreas, né? Inclusive, a disciplina de filosofia, por vezes, vai trazer uma linguagem muito próxima ao que é da sociologia também, e eles trazem problemas deles também para pensar, né, os conteúdos filosóficos por meio desta forma artística de se expressar. Então, as avaliações estéticas, que é a minha proposta, né, que é uma proposta pedagógica que eu nunca vi outra pessoa fazer, mas certamente dentro da filosofia, digo, né? Mas eu trago elementos daqui, trago de lá, cometo meus erros, tento corrigir algumas coisas aqui e lá. Eu acredito muito no potencial, acredito que a arte tem uma potência fantástica, a expressão, né? E não sou eu só que penso isso. A tradição filosófica, vários autores também pensam dessa forma, então por que a gente não deve olhar a arte, né? Não trazer aquela escala hierárquica, muitas vezes, que o conceito seria algo maior do que a imagem. Eu procuro juntar o conceito e a imagem, né? Eu quero que eles pensem no René Descartes, mas eu quero que eles pensem no René Descartes para além do textual, né? O textual a gente já leu, né? Eu não excluo outras formas de se avaliar, eu só acrescento novas formas, isto é, vamos desenvolver habilidades e competências que ali são requeridas nos PCNs e por aí vai, né? Isso é fundamental. Afinal de contas, eu acho que a gente só consegue produzir, né, artisticamente
da forma que nos convém na filosofia, quando a gente tem uma compreensão ampla acerca do conceito filosófico, de um tema, de um problema, da própria história da filosofia. E daí, nobres colegas, surgem os mais diversos produtos artísticos que vocês podem pensar, né? Desde poemas, a músicas, a quadrinhos, né? Os quadrinhos são muito chamativos, há várias expressões, né? Por exemplo, eu estou como professor do Instituto Federal, né? E no Instituto Federal nós temos a formação técnica junta, né? Então imaginem vocês que os alunos da mecatrônica resolveram fazer um robô e fizeram o robô recitar um poema, né? Então eu sempre busco tentar abordar as potencialidades que aquela formação técnica pede. Eu olho para ele e pergunto: o que que você quer fazer? Como que você pensa um processo de ensino-aprendizagem que possa nos auxiliar, que você possa aprender melhor, né? Que eu possa ensinar melhor? Então, aí, também uso recursos artísticos no meu processo de ensino, né? E naquele momento das atividades, das avaliações estéticas, eu espero que eles possam desenvolver igualmente. Evidentemente, nobres colegas, que neste caminho nós temos alguns problemas, né? Problemas típicos do que os teóricos chamariam da razão instrumental, ou isso serve para quê? Por que eu tenho que fazer isso? E por que eu preciso fazer arte, né? De que serve a arte? Eu tenho plenamente convicção que a arte nos permite coisas muito potentes, em capacidade crítica, em capacidade cognitivas, e por aí vai. Então, acho que a arte está para auxiliar a filosofia como talvez nenhuma leitura, nenhuma explanação consiga, né? Então, eu vejo, assim, essa capacidade na arte, de uma forma geral. Eu não quero travar o debate aqui do que seria arte, porque isso é extremamente delicado, né? Mas, a partir disso, eu quero que meus estudantes também possam artistar na vida, né? Tenham essa capacidade. Então, também encontro algum respaldo em alguns teóricos do ensino de filosofia no Brasil, né? A Marília Mello Pisani, uma professora da UFABC, que inclusive participou da minha banca, também é uma entusiasta, uma leitura do Marcuse, né? E esse trabalho moveu ela de uma forma muito interessante, e eu pude dialogar com outros professores, né? Percebendo que isso seria uma excelente alternativa, quem sabe, para a nossa emancipação. Uma palavra tão cara, tão difícil para nós da filosofia, e eu vejo a arte sendo essa possibilidade, né? Então, claro, alguns acadêmicos, estudantes, ali conseguiram desenvolver trabalhos com a grande dedicação, melhor dizendo, né? E outros nem tanto, afinal de contas, eles são habituados e acostumados a ABCDE, né? E a realidade dele vai se resumir a basicamente aquilo, né? Se resume ao ponto, se resume à presença, e muitas vezes a gente esquece daquelas experiências que são muito valiosas. Então, eu quero trazer a arte como essa capacidade do aluno experimentar a filosofia de outra forma, né? E que nunca mais ele esqueça, assim como eu não esqueci as músicas, os filmes, os vídeos e tudo, seja lá o que essa referência imagética, né, que nós tivemos, que foi fundamental para a filosofia, pensar a filosofia a partir da música, a partir do... Enfim, o Silvio Galo coloca isso, né, naquele processo de sensibilização, mas parece que o Silvio Galo entende que a sensibilização é legal para a gente pensar alguma coisa, mas que a gente precisa ir para um outro lugar, né? Tudo bem, eu entendo essa especificidade do ensino de filosofia, mas eu entendo também que a arte, ela transgride, né? E ela está envolvida em todos os campos. Eu acho que muitas vezes uma divisão entre ciência, filosofia e arte, ela acaba sendo muito estéril, como se todos estivessem em sua caixinha. E eu acho que muitas vezes temas, problemas, eles estão passando, né? Os problemas do real não são problemas que podem ser encaixados num só lugar. Então, a capacidade de a gente fazer arte é fundamental. E aí, alguns tantos estudantes me traz, né, essa perspectiva que foi fantástico, ele poder investigar um pouco mais, ler um pouco mais e tentar criar
nós estudamos, né, que nós abordamos. A partir de uma dor própria dele, seja numa questão existencial, seja um problema político também, que ele traz e que ele quer apresentar uma crítica, né, uma questão ética, um problema da teoria do conhecimento, que parece ser algo confuso e ao mesmo tempo ele faz um poema um sarcasmo muito forte ali para abordar, e por aí vai, né? E é uma coisa que eu ainda insisto hoje, né? Tenho muitos problemas na aplicação disso, eu acho que o ensino remoto aumentou isso. Os institutos federais também têm um problema, não sei se os senhores conhecem a realidade, mas os alunos chegam a ter 16 disciplinas, né? E perceba que isso é uma situação bem viável ao conhecimento, né? Se a gente está falando de uma educação instrumental, essa é uma grande prova, né? Os alunos chegam a falar para mim, professor, falta tempo, né? Eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho espaço para fazer isso, né? Eu não tenho esse tempo de deixar a arte fruir em minha mente, de trazer os conceitos filosóficos e tentar criar algo. Isso requer tempo, né? E outra questão, nobres colegas, nessa proposta minha é que é evidente que ao passo que o colega apresenta o seu produto artístico, sua expressão artística, nós temos uma outra forma de se explicar a filosofia. E ao passo que ele compartilha com os demais, eu estou usando uma linguagem de uma outra pessoa, de uma outra idade, né? Explicando para os seus pares, para os seus colegas. Eu acho que isso é uma capacidade muito bacana também, né? E eu acho que também há um espírito de liberdade muito forte. Eu os deixo muito livre para eles produzirem o que interessa a eles, né? Evidentemente que surgem algumas coisas que não seriam basicamente propostas, como coisas que vão destoar muito dos conceitos filosóficos que nós trabalhamos, seja no bimestre, seja no semestre, seja no ano, né? E isso evidencia, né, um problema no ensino, no meu ensino de filosofia, e que a gente precisa situar melhor. Então, tem essas questões do tempo, tem essas questões do aluno não conseguir fazer a conexão, ou achar que é uma coisa obrigatória e ele faz isso de qualquer forma, de qualquer jeito, né? E acaba comprometendo aquela liberdade de pensamento, aquela liberdade de ser e agir da forma que ele gostaria. Afinal de contas, eu acho que muitas vezes a escola oculta e apaga potências, né? Os nossos estudantes são potentes em várias possibilidades de existência e a gente esquece disso, né? Vejo alguns professores, eles têm dificuldade de manusear o computador, enquanto eu vi alunos criando sites e programas para tratar dos conceitos filosóficos, fazendo jogos, quiz, né? De coisas... E assim, eu falo, meu Deus, eu não sei fazer isso, né? Inclusive, como fotógrafos, alguns alunos meus se formaram e hoje seguem fotografando, né? Estão vivendo disso e agradecem muito por algumas coisas, alguns toques da fotografia, o audiovisual como um todo, enfim, potencialidades, né? E possibilidades da gente falar de filosofia, da gente fazer filosofia e de a gente aprender com a filosofia, e eu aprendo muito com eles, né? Então, acho que é um momento muito oportuno para mim também. Mas é uma coisa que, de primeiro momento, espanta. Como assim, professor? Você não vai me dar 10 questões ABCDE, né? E eu vou provar o meu conhecimento a partir disso. Então, não é basicamente isso que a gente faz, né? A gente pensa de outras formas, a gente fundamenta isso de uma forma que a tradição filosófica me permite, do que eu acredito que seja a filosofia, a função social da filosofia, da escola, da universidade, entre outras coisas. O tempo é curto, nobres colegas. Posso deixar para vocês, se for do interesse, mandar o meu trabalho, né, para vocês, para a gente discutir. Inclusive, posso mandar um vídeo de alguns registros que eu fiz, né, dos estudantes no período aí, para a gente poder compartilhar, trocar umas figurinhas, porque isso é fundamental. Mais em tempos sombrios, cada dia mais sombrios, que são os nossos, né? Precisamos encontrar algumas luzes, algumas possibilidades, algumas alternativas, né? Isso diz muito respeito a uma postura epistemológica, uma postura política do meu trabalho, e eu trago isso para essa proposta avaliativa
já compartilhei em outras situações do Profilo, fui muito elogiado, troquei ideias, mas encontro muitos problemas ainda, né? Quando não encontrar mais problemas, eu acho que nada vai mais fazer sentido, porque educar é um problema, né? E estamos de frente para ele, pensando de várias formas, e eu não descarto a arte. Afinal de contas, um dia, um professor loucão no congresso de educação que eu estava, ainda na graduação, ele gritou que só a arte salva. E eu acho que a cada dia que eu vou envelhecendo um pouco mais, diante da miséria da nossa existência, eu estou acreditando que só a arte salva de fato. Então, a cada dia mais eu trago ela para as minhas aulas e eu vou fazer filosofia com arte e arte com filosofia. E eu acho que esse diálogo interdisciplinar tem muito a que nos ensinar. Beleza? Meus nobres, encerro aqui minha fala. Gostaria de ressaltar que foi um prazer poder compartilhar com vocês. Espero ouvi-los também. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos por aqui, tá bom? Agradeço e boa apresentação a vocês. Bem, eu quero agradecer ao Rafael pela bela apresentação, né, pelo problema instigante que ele nos coloca. E também é muito agradável ouvir o seu entusiasmo, né? Bem, o meu papel aqui, assim, embora eu possa ter algumas questões, né, primeiro é dar a palavra, né, aos colegas que desejarem se manifestar, pedir esclarecimentos ou estabelecer um diálogo com o Rafael, né? Então, antes de tudo, eu coloco a palavra à disposição daqueles que desejarem fazer a interlocução com o Rafael. Então, em primeiro lugar, o Romildo. Romildo, por gentileza. Não, na verdade, professor, primeiro uma dúvida, assim, no sentido de se a gente vai abrir primeiro para o diálogo ou se vamos deixar esse diálogo, o debate para o final, depois de todos apresentarem. O que vai ser... Vamos já para o debate? Olha, na verdade, eu não combinei nada assim anteriormente, não é? Talvez a Karina ela já deve ter participado de outras sessões, e aí o pessoal sabe como é mais, qual é a solução mais prática, mais aceitável para essa questão. Sim, na programação são os 20 minutos de apresentação e 10 minutos de debate sobre a apresentação que ocorreu. Então, no final não vai ter exatamente uma apresentação geral, é uma discussão geral. É uma discussão após cada apresentação. Obrigado. Então, vamos seguir assim, tá? Tá bom. A minha participação com o trabalho do colega, primeiramente de parabenizar, né, porque a gente sabe que trabalhar com arte, né, no ensino de filosofia é novo, né, para a nossa área, assim, envolver novas linguagens, porque a gente é formado, né, de forma tradicional, para trabalhar apenas com o texto, né, com a leitura e escrita, e as novas linguagens, elas estão florindo cada vez mais no ensino de filosofia, principalmente agora com o Profilo, né, ele tem nos permitido, né, abrir novos horizontes, né. São muitos os trabalhos dos colegas que são apresentados com diversas teorias, diversos autores, diversas propostas didáticas, metodológicas, filosóficas. Então, o que eu tenho a dizer, assim, é desafiador, né? E eu gostei muito do que você foi colocando e tenho interesse, né, em ler o trabalho, porque não é fácil, né? Assim, é desafiador o trabalhar a filosofia envolvendo arte, envolvendo essas novas linguagens. Então, mostra, né, um certo dinamismo, né, assim, com o ensino de filosofia. Então, é basicamente isso, né? Parabenizar e dizer que é um desafio que sempre vai estar aí para todos nós, professores, né, de inovar, né, nas nossas aulas de filosofia.
Agradeço, Ronildo, as contribuições que você faz, e realmente é um desafio, né? Não bastasse ter que compreender toda a complexa tradição filosófica, você vai ter que ousar agora fazer arte, receber arte, avaliar a arte, né? Mas eu acho que quando você fala em novas linguagens, é isso, né? Nós precisamos de alguma forma inovar, caros colegas, né? E eu estava travando algum debate desse há alguns dias, com pessoas da área, né? Que a gente tem que entender algumas vezes que a filosofia é fantástica, né? Tem um professor da UFBA que ele vai falar que todo filósofo é contemporâneo. Porque se a gente fala sobre ele aqui agora, ele é contemporâneo. Ele tem problemas que nos interessam, né? Por que precisamos falar sobre Kant, Platão, Aristóteles? O cara morreu há mais de 2000 anos atrás. Opa, os problemas deles ainda são contemporâneos. E assim, a gente tem que entender, né, essa contemporaneidade, que não é só aquela filosofia contemporânea do que foi. A gente tem que entender que novas linguagens, novas formas de acesso vão surgindo, entendeu, Ronildo? E muitas vezes a gente não quer ocupar espaços como o Instagram, como o YouTube, né? Não, eu não, sabe? O alto patamar da universidade. Eu sou professor universitário também, né? Eu dou aula na Universidade de Gurupi, dou aula para o curso de Direito e tudo mais. E às vezes a gente quer se colocar num lugar assim muito especial, sabe? De livros na biblioteca. Sim, a filosofia está ali, na da leitura, na escrita e tudo mais, mas a gente não consegue povoar esses outros lugares, né? Essas outras possibilidades, esses espaços. E eu acho que vocês devem ter ciência que ele foi ocupado por pessoas terríveis e que se dizem filósofos e que, enfim, criou uma legião de terraplanistas, de pessoas que pensam de forma absurda. Vocês vão ter alunos pensando isso. Vocês vão ter aluno. O aluno chega, professor, me diz o filósofo tal. Eu, quem? De onde você tirou isso? Aí ele me leva lá de onde ele tirou isso. Eu falo, ah, tá bom. Então a gente não ocupa esses espaços, a gente não pensa novas linguagens e olha quem ocupa. Se a gente não ocupa, alguém vai ocupar. Então, eu acho assim, que a gente tem que trazer a filosofia para aqui, para o agora, sabe? Para o virtual, para o remoto. Nossos alunos são educados pelo YouTube, pelas redes sociais, todos são. Todos são. Olha o retrato do Brasil hoje, né? Então, assim, como a filosofia poderia contribuir para isso? Nós que somos da academia, que somos formados, que somos professores de filosofia, é muito importante que a gente possa ocupar esse espaço, né? Então, acho que a linguagem da arte é uma possibilidade disso. E quando o aluno consegue transpor isso para linguagens que são próprias ao mundo deles, isso é muito bacana, Ronildo. É um desafio? É, né? A gente não quer usar, não quer colocar a cara, não quer, né, fazer uma série de coisas, mas a gente tem que pensar, o mundo muda bastante, né? E nós precisamos ser contemporâneos ao nosso tempo. Isso é muito trabalhoso. Gostei quando você falou das novas linguagens, eu acho que o espírito é esse, né? E quando eu estou pensando na arte e a filosofia, eu estou tentando pensar o agora, de alguma forma, né? E eu acho que a arte tem essa capacidade, porque ela, além de pensar o agora, segundo o próprio Marcuse, ela pensa noutro mundo, né? Ela é utópica, muitas vezes. Ela nos mostra outra realidade, além disso que é petrificado, né? Então, às vezes, dançando, cantando, esculpindo, a gente pode pensar numa outra possibilidade de existência. Essa é a ideia. Agradeço a contribuição. Só para finalizar o meu comentário, né, eu lembrei de algo agora, se não me engano, eu acho que é o Silvio Galo que fala, né, que ele vai dizer que a filosofia, ela precisa de algo para filosofar, ela precisa da ciência, ela precisa da arte, ela precisa da história. Então, a filosofia, ela não filosofa do nada, ela precisa desses elementos. Então, se a gente não usa esses elementos, não tem como criar o processo, né, filosófico. A partir do nada, né? Então, voltando quando eu falei dessa proposta, que inclusive é interdisciplinar, né? Até porque eu uso materialismo interdisciplinar, frankfurtiano ali, eu estou pensando justamente nisso, né? Em integrar outras disciplinas, afinal de contas, esse modo disciplinar de se enxergar o real é reducionista e ele acaba sendo perigoso, né? Eu acho que a gente precisa enxergar as coisas de uma forma mais complexa e eu sempre estou tentando estabelecer diálogo da filosofia com outras áreas do conhecimento. É um terrível desafio, é difícil, né? Mas
Eu acho que isso que faz o aluno abrir o olho, né? E falar, ah, tá, eu dou aula na engenharia, eu dou aula na psicologia, no direito, né? Se eu for dar aula para essa galera sem fazer uma devida contextualização, a coisa morre. Mas essa coisa também morre no ensino médio. Se ele achar que filosofia é mais uma, é a presença, é a nota, ela morre também, ela é estéril. Se você não consegue pensar a realidade do seu local, é difícil, né? Então, quando eu peço para eles fazerem, eu quero que eles se coloquem no processo, né? Enquanto pessoas que podem pensar, enquanto pessoas que podem se expressar, né? Eu acho que a aula de filosofia deve ser um espaço para liberdade. Liberdade é crítica. Bem, então obrigado, Rafael. Eu não sei se tem mais tempo para uma pergunta, Karina. São só 3 minutos, mas se quiserem. Bom, eu quero só fazer um comentário de que eu achei bastante interessante, né, a proposta do Rafael. Eu até tinha uma pergunta, mas eu acho que ele se adiantou e já respondeu, né, que é a questão da modernidade, da atualidade. Né? Como é que ele vê a modernidade, que é marcada por tantas mudanças, né, como um problema filosófico trabalhado pela relação filosofia e arte? Exatamente, professor. Eu acho que a arte, ela expressa muito o seu tempo, né? E ela tem essa marca, né? Como eu vou me expressar é exatamente o que eu sou, né? Então, o aluno traz essa carga para a sala de aula. E quando eu trago problemas da filosofia, ao falar a política de Maquiavel do Renascimento, eu estou falando daqui agora, do Brasil 2021, entendeu? Então, como que você entende isso? Como você sente isso, né? Lembrando que educação estética é educação dos sentidos, né? Como você sente isso? Então, como você pode expressar isso? Então, acho que há um quê de atualidade, de modernidade muito maior, professor. E como eu te falei, é o aluno que está fazendo um robô declamar poema. É um aluno que está fazendo um jogo, sabe? É um aluno que está pensando realidades que eu falo, né? Eu vou fazer 30 anos agora, eu falo, meu Deus, isso já existe? Eu não sabia que isso existia, né? E eles estão dando luz à nossa frente. E a gente tem que entender isso. A gente tem que trazer os caras para o processo de ensino-aprendizagem, fazer um ensinar o outro, entendeu? A gente traz a leitura filosófica, a gente traz conteúdos expositivos, dialogados, e joga na mão dos moleques. Os moleques vão ensinar também o que eles aprenderam, como aprenderam, utilizando linguagens próprias dele. Os alunos, às vezes, professores, pegam conceitos filosóficos e fazem analogia com algumas coisas que eu falo, o que é isso? Todos da sala conhecem, menos eu, né? Então, a partir daí, eu vou tentar saber o que é e falo, meu Deus, mas é exatamente isso, né? É exatamente isso, é isso. Atualizamos um conceito filosófico, estamos pensando, né? Uma coisa dita lá atrás, por aqui e agora, porque eu estou completamente de acordo, acho que o professor Crisóstomo, né, da UFBA, que todo pensador é contemporâneo. Se a gente fala dele aqui agora, ele é contemporâneo. O problema dele nos interessa ainda, né? Nós precisamos pensá-lo. Então, acho que a ideia é exatamente essa. E eu sempre estou querendo essa problemática, né? O que surge aí no seu bairro, na sua cidade, na sua internet, principalmente. Está surgindo muita coisa. Muita coisa. E se a gente não conseguir tentar acompanhar isso, dar alguma abordagem honesta, muita coisa desonesta está surgindo, né? Eu acho que o Brasil é o retrato disso hoje, inegavelmente. Gurus da filosofia ocuparam o espaço que a gente não ocupou. Está sem áudio, professor Nelson. Mostra aí como eu também estou desatualizado em relação a isso. Obrigado, Rafael. Parabéns pelo trabalho. Sucesso aí na sua atividade acadêmica e pessoal, artística, com seus estudantes, né, com seu grupo de trabalho. A gente vai passar agora para a apresentação do Ronildo Alves de Brito, da Universidade Federal de Campina Grande, com o trabalho intitulado Sequência Didática e Transposição Didática, uma proposta filosófica didática para o ensino de filosofia. Então, a palavra é sua, Ronildo. Boa tarde a todos.
enquanto a Karina, né, vai colocando aí o slide, então eu vou me apresentar, né, como o professor já falou, meu nome é Ronildo, sou da Universidade Federal de Campina Grande, sou da turma de 2018, ainda não concluí o mestrado, devido a algumas intercorrências, né, que foram acontecendo ao longo desse período, e agravando mais ainda com a pandemia, né, o que fez com que a gente perdesse o prazo de defesa, a nossa turma, e com isso entrar com um processo administrativo e aguardar a decisão de um prazo para a gente defender. E aí a defesa vai poder ser realizada até março, né? Então, a proposta que eu trago para apresentar para vocês hoje é um recorte daquilo que eu estou terminando, né, de desenvolver na minha dissertação. Então, eu tenho como orientador o professor Flávio José de Carvalho, que também é da UFCG, e o tema, então, desta minha apresentação é Sequências Didática e Transposição Didática, uma proposta filosófica didática para o ensino de filosofia. Então, pode passar o slide, Karina? Então, como eu disse que é um recorte daquilo que eu estou desenvolvendo, né, na minha dissertação, eu trouxe aqui, para que vocês possam ver de maneira geral, a proposta da minha dissertação, né? O título, né, da dissertação mesmo é Discussões e Apropriações Filosóficas e Metodológicas do Conceito de Transposição Didática para o Ensino de Filosofia no Ensino Médio. E o objetivo geral, então, né, do meu trabalho é investigar o conceito de transposição didática e sua aplicabilidade no ensino de filosofia, segundo a perspectiva de Yves Chevaillart, em vista de compreender tal conceito, indicar suas contribuições e elaborar e experienciar uma proposta de intervenção nele baseada. Então, este é o objetivo geral da minha dissertação, né, do meu trabalho investigativo. Tem 3 capítulos que está sendo desenvolvido na minha dissertação. O primeiro capítulo, ele trata da transposição didática, uma investigação conceitual e metodológica para o ensino de filosofia. O segundo capítulo é os procedimentos metodológicos da pesquisa e sequências didáticas. O terceiro capítulo é a proposta filosófico-didática para o ensino de filosofia, à luz do conceito de transposição didática. Então, aquilo que eu vou apresentar para vocês é basicamente este terceiro capítulo da minha dissertação, que está em fase de conclusão, porque eu já participei do segundo evento, do segundo encontro nacional do Profil, em Curitiba, e lá eu apresentei o primeiro capítulo, que é o que estava pronto na época da minha dissertação. Então, agora eu apresento para vocês a outra parte, que é o produto que eu estou desenvolvendo, né, na minha dissertação. Então, pode passar, Karina. Então, para a gente entender, né, essa proposta que eu apresento, faz necessário a gente entender, de modo pelo menos geral, né, esses conceitos que estão sendo evidenciados, né, conceitos de sequências didática e transposição didática. Começo, então, pela transposição didática, por ser o conceito, o problema fundamental na minha dissertação. Este conceito de transposição didática, como eu já disse antes, ele é trabalhado pelo didata francês da matemática, o pensador Yves Chevaillart, em sua obra, que é em francês, à la transposition didactique do savoir, eu não sei falar muito bem, né? Do savoir ao saber ensinar, né, de 1991, ou seja, traduzindo agora para o português, né, a transposição didática do saber sábio ao saber ensinado. É uma obra que ele vai tratar sobre essa teoria da transposição didática, entendendo a transposição didática como o trabalho de fabricar um objeto de ensino, ou seja, fazer um objeto do saber produzido pelo especialista
E aqui eu uso esse termo especialista, mas o Chevalier usa o saber sábio, né? Aqui eu faço uma modificação. Ser objeto de saber a ensinar e, por conseguinte, tornar-se saber ensinado. Então, a transposição didática, em outras palavras, é este processo de transformações adaptativas que o saber ele passa quando este saber especializado ele adentra no sistema de ensino. Por que há, então, esta necessidade de transposição didática? Então, o Chevalier vai dizer que essa necessidade é porque o funcionamento didático do saber ele é diferente do funcionamento acadêmico ou científico. Ou seja, existem dinâmicas que são comuns entre os saberes, e aí vocês podem ver que está em negrito, o saber especializado, o saber a ensinar e o saber ensinado. Ou seja, são 3 tipos de saberes que a transposição didática trabalha. E aí o Chevalier, então, coloca no seu texto, na sua obra, que estes saberes, eles possuem dinâmicas que são comuns entre si, mas também dinâmicas próprias. E isso nos faz, então, compreender que o saber ensinado, que é aquele saber que o aluno aprende, ele é diferente do saber que o especialista ele produz, porque ele está produzindo, ele está criando este saber visando outras demandas, que não aquelas que a instituição de ensino exige. Então, os tempos didáticos são diferentes e tudo mais, né? E aí, eu me aproprio, então, desta concepção de transposição didática do Chevalier e trago para pensar, então, o ensino de filosofia. E aí, para pensar o ensino de filosofia, eu entro dialogando com o Serlette, que é mais conhecido, né? O filósofo Serlette. E aí eu encontro, né, em sua obra, o ensino de filosofia como problema filosófico, de 2009, né, a sua obra, alguns elementos que me faz pensar a transposição didática no ensino de filosofia. O Serlette, né, ele vai tratar do ensino de filosofia como uma repetição criativa. E esta repetição criativa, ela se torna importante na transposição didática, porque, como o Chevalier vai colocar, a transposição didática ela não é entendida apenas como deslocar o saber do especialista para o contexto do ensino, né? Fazer aquilo que a gente vê no ensino tradicional como a reprodução do conhecimento, reproduzir tal como está, né? Esse deslocamento. A transposição que o Chevalier propõe é, então, uma transposição diferenciada. Não é aquela transposição que apenas desloca o saber sábio para o contexto da sala de aula. O Chevalier vai até dizer, né, que todo mundo faz transposição didática, né? Mas vamos ver que transposição didática é essa. O que o Chevalier apresenta é, então, uma transposição didática diferenciada. E o Serlette aqui mostra, então, como no ensino de filosofia nós devemos trabalhar com essas 2 dimensões, que é a dimensão objetiva, que é a repetição, ou seja, os conhecimentos filosóficos, e a dimensão subjetiva, que é aquela dimensão criativa, que é onde é instaurada o filosofar. Então, para o Serlette, o filosofar, então, como motor do ensino de filosofia. E aí a grande questão que é pensada por todos nós, professores, pesquisadores da área, é como vincular, né, esses conhecimentos filosóficos com o ensino de uma atitude. E aí o Serlette, ele traz uma proposta, o Silvio Galo traz outra, e outros pesquisadores, outros filósofos do ensino de filosofia vão trazer a sua perspectiva. A perspectiva do Serlette é essa, é entender esse ensino de filosofia como esta repetição criativa, em que os estudantes eles sejam mobilizados a criar, a fazer o saber, a produzir o saber ensinado
o saber que eles são responsáveis, né? Exercendo, assim, o filosofar. Pode passar, Karine? Pois bem, então esta foi a parte mais teórica, né, para poder a gente entrar na minha proposta nesta apresentação. Como nós sabemos, o ensino de filosofia, ele é ao mesmo tempo saber filosófico e exercício filosófico, entendido quanto experiência de pensamento. Estes dois elementos, né, eles se desdobram, tem o mesmo desdobramento, né, filosófico, né? Eles fazem parte de um mesmo desdobramento filosófico. É impossível, né, fazer filosofia, produzir filosofia sem filosofar, né? Aquela ideia que o Kant já nos apresenta. Pois bem, então, entendendo esta perspectiva de ensino de filosofia como sendo este desdobramento, né, do saber filosófico com o exercício filosófico, nós temos a compreensão de transposição didática como um processo de ensino e de aprendizagem que possibilita a construção de saberes e de posturas filosóficas por parte dos sujeitos pedagógicos, seja os professores e estudantes que estão, então, envolvidos neste processo na e com a aula de filosofia. Então, aqui está a questão-chave do nosso entendimento sobre a transposição didática. Entendendo ela como este processo de construção de saberes e de posturas filosóficas. E esta perspectiva, ela vai implicar não somente tomar o conhecimento e fazer a releitura dos problemas filosóficos abordados no passado, mas também, através da construção de problematizações, buscar as soluções ou hipóteses de resposta para os problemas colocados na atualidade dos estudantes, exercitando, assim, a atividade filosófica, né? Bem aquilo que o Rafael colocou no seu trabalho, de que o aluno, ele deve exercer esse protagonismo de ele fazer o saber, porque às vezes nós queremos dar tudo pronto e queremos apenas que os estudantes, eles devolvam para nós as informações que nós passamos para eles, e criando ali aquele ambiente epistemológico de memorização e de repetição. Não, os estudantes, eles são responsáveis pelo saber ensinado. Pode passar, Karina. Pois bem, e aí eu entro com as sequências didáticas, como esta proposta, né, metodológica, trazendo o Antônio Zabala para fundamentar esta parte, né, das sequências didáticas em sua obra A Prática Educativa, Como é Ensinar, de 1998. E aí, as sequências didáticas têm, então, o objetivo de elaborar e experienciar essa proposta de intervenção filosófica e pedagogicamente criativa no contexto da sala de aula, à luz deste conceito da transposição didática. Então, o Zabala tem uma abordagem ali genérica, uma abordagem genérica das sequências didáticas, enquanto uma proposta metodológica da prática educativa, e lá ele traz conceitualmente, né, ele conceitua o que ele entende por sequências didáticas. E aí tem uma citação dele que diz que sequências didáticas é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que tem um princípio e um fim conhecido pelos professores quanto pelos alunos. Então, eu me aproprio, pode passar, eu me aproprio desta concepção de sequências didáticas para pensar, então, as aulas, né, do ensino de filosofia, a minha proposta do ensino de filosofia. E o Zabala, então, ele vai dizer ainda que que existem 3 fases da intervenção reflexiva, que é o planejamento, a aplicação e a avaliação. Ou seja, a intervenção reflexiva, ela não se resume na aplicação, no momento em que eu aplico o meu trabalho
existe um antes e um depois. É necessário um planejamento, é necessário também uma avaliação. Esse planejamento é onde vai articular as concepções conceituais que nós, professores, temos com as diversas metodologias que nós adotamos. Então, no planejamento, é o planejando as sequências didáticas que eu vou inserir nestas sequências estas articulações das minhas reconstruções conceituais a partir do Chevalier, a partir do Serlet, com as diversas metodologias. Pode passar, então? Certo. E aí, o objetivo geral das sequências didáticas é demonstrar como se dá este movimento de construção de saberes e de posturas filosóficas no contexto escolar, a partir do exercício do filosofado e sujeitos envolvidos na e com a aula de filosofia, compreendendo esse movimento como processo de transposição didática. E aí eu elaborei 3 sequências didáticas, uma para cada série do ensino médio. Cada sequência didática tem a duração de 4 aulas de 50 minutos. Pode passar. Foram escolhidos 10 elementos que estão envolvidos na sequência didática, que é o tema, os objetivos a serem alcançados, o problema filosófico, as competências e habilidades a serem desenvolvidas, os conteúdos a serem trabalhados, as estratégias didáticas, que são as atividades, os materiais didáticos, o detalhamento de cada aula, o tempo de execução e avaliação. Então, pode passar. E aí está a metodologia que foi escolhida para as sequências didáticas. Essa metodologia eu peguei do Serlet, que lá ele apresenta 2 momentos como sendo o esquema mínimo, né, para as aulas de filosofia. O primeiro momento seria um momento de construção de problematização, e o segundo momento seria a busca de resolução do problema filosófico. Então, neste primeiro momento, o professor, juntamente com os estudantes, vão construir de forma coletiva o problema filosófico e investigar este problema filosófico, e no segundo momento vai, então, se buscar tentativas de resolução para os problemas que os estudantes construíram. Então, pode passar agora. E aí, então, está o esquema de implementação. Então, este esquema, ele tem 4 momentos. O primeiro momento é a apresentação do tema. O segundo momento, que aqui eu estou colocando, primeiro momento, né, que é a construção de problematizações. Este primeiro momento, ele tem um bloco de atividades. Cada bloco de atividades possui 2 atividades. A primeira atividade ela é intitulada de roda de conversa, que é justamente a construção coletiva de problematização. A segunda atividade é a investigação sobre os problemas e conceitos filosóficos, que é o desenvolvimento teórico do tema. Pode passar. O terceiro, que é o segundo momento, né, é a busca de resolução do problema filosófico. Também tem 2 blocos de atividades. O primeiro bloco, a primeira atividade é uma coleção de fatos cotidianos, aonde é solicitado, né, que os estudantes eles ponham fatos do cotidiano a respeito da temática, e a partir daí o professor ele divide a turma em grupos, dando um fato para cada um, e em seguida lança uma proposta de atividade para que os estudantes construam, então, o conhecimento. E a segunda atividade deste segundo momento é a produção filosófica, é a construção de compreensões dos estudantes acerca do conceito filosófico em estudo. E, por fim, a avaliação dos resultados. Aí pode passar, que aqui eu estou exemplificando, aqui é o esquema, né, dessa sequência, né, a apresentação do tema, primeiro bloco, segundo bloco e avaliação dos resultados. Pode passar. E aqui é o detalhando, né, rapidamente, o que significa, o que tem em cada etapa, né? Na apresentação do tema, o que é que nós fazemos, né? A contextualização do tema, mostrar a sua importância e atualidade para o cotidiano dos estudantes e despertar o seu interesse para as problematização. No primeiro momento,
da sequência didática, que tem como primeira atividade esta roda de conversa, ela visa possibilitar uma apropriação de um modo de problematizar a realidade. E aí é utilizado um recurso didático, seja a música, seja o cinema, seja o poema, seja história de quadrinhos. Isso fica a critério do professor na escolha. E os estudantes eles vão identificar, neste recurso didático que é utilizado, a situação, reconhecer o problema e construir as suas próprias problematizações a partir deste recurso. E aí os estudantes são mobilizados por meio de perguntas, tanto por parte do professor, e também são mobilizados a eles mesmos construir as perguntas em conjunto, né? A turma construir as próprias perguntas neste primeiro momento. Aí pode passar. Ronildo, desculpa interromper, mas já deu os 20 minutos, você já está finalizando? Já sim. E aí nós temos, então, a segunda atividade do primeiro bloco, que é a verificação sobre os problemas e conceitos filosóficos. Ele é dividido em dois movimentos, que o primeiro movimento é de aproximação, é uma exposição que o professor faz, que eu faço, né, do texto, tanto do texto como do autor. No segundo movimento é a interação, é a leitura do texto, é a problematização, é a apropriação que os estudantes fazem desse texto. Pode passar. Tem aí, então, a coleção de fatos cotidianos, que é uma outra atividade, que aí eu não vou falar, que não dá o tempo. E tem a outra atividade, que é a produção filosófica. Aí pode passar. Pode passar, Karen. Por último, só a parte aqui da avaliação, que a avaliação ela é formativa, né? É aquela avaliação que visa todo o processo, né, que os estudantes eles vão tendo ao longo das atividades, né? Então ela não é ela visa o todo, né? Não busca o acúmulo de informações e tudo mais, né? Então é isso, né? No debate a gente pode aprimorar mais o que foi apresentado. Obrigado. Obrigado, Ronildo. Parabéns, então, pela sua apresentação. Eu vou, então, convidar os colegas, não é, que desejarem conversar com você, fazer perguntas, fazer sugestões, que se manifestem, então. Quem deseja, então, se conversar com o Ronildo. Bom, enquanto vocês se preparam aí para levantar a mão, né, eu vou colocar aqui uma observação para o Ronildo. Né? Eu entendi, Ronildo, que a questão filosófica que você propõe é a aprendizagem, não é? Quer dizer, é colocar o estudante na condição de responsável por uma atividade filosófica. Ele aprende filosofia fazendo filosofia, não é isso? Isso. Porque o seu trabalho ele tem uma ênfase na questão da didática, mas ele não descuida da questão filosófica, que é o protagonismo do estudante. Eu queria, então, que você pudesse expor um pouco mais essa questão aí. Tá? E eu volto a convidar os colegas a participarem e a fazerem as suas intervenções também. Então, como o tempo é pouco, né, não daria para falar muita coisa, né? Mas aí a grande preocupação, na verdade, que estarei lá no último slide, é como essas sequências didáticas, né, elas podem viabilizar essa transposição didática, porque ela poderia ser simplesmente uma proposta de metodologia do ensino de filosofia, né? E aí a gente não veria aí onde estaria a transposição didática, né? Mas o que leva a ser diferente, né, de uma proposta, né, de metodologia do ensino de filosofia, é que estas sequências, cada atividade, elas são pensadas visando o fazer dos estudantes.
como o próprio Serletti ele coloca, né, lá nessa sua obra sobre o ensino de filosofia. É uma repetição criativa. Então, mais do que propor aos estudantes que eles assimilem os conhecimentos filosóficos, é dar espaço, é viabilizar espaço para que eles construam estes conhecimentos, intervindo nos conhecimentos filosóficos a partir do exercício do filosofar. Então, é desenvolver uma atitude. Por isso que, no nosso entendimento, né, sobre a transposição didática, nós chegamos a compreender ela como sendo tanto produção de saber, de saberes, como também produção de posturas, de atitudes. Porque o Chevalier, na sua obra, ele não descuida da parte da atitude. Porque ele vai dizer, por exemplo, que o saber ele não modifica. Quem pode sofrer alguma alienação é os sujeitos. O saber não possui alienação. Se o professor ele pega a ética de Kant, do jeito que está lá proposta por Kant, e traz para o ensino de filosofia do mesmo jeito, então a alienação não está no saber, está no sujeito. Então, há essa importância que é dada, essa ênfase que é dada pelo Chevalier, e que também a gente percebe no Serletti para a formação dos sujeitos, né? Dos sujeitos, eles serem, então, protagonistas deste conhecimento. Então, nesta minha dissertação, eu vejo o professor como produtor do conhecimento. O professor, ele faz esta transposição do saber especializado para a sala de aula. Mas isso não é suficiente, fazer somente este movimento. É necessário que o estudante ele produza o saber ensinado pelo qual ele é responsável. E como é que ele faz isso? O professor dando os estudantes neste processo de construção do saber. É um movimento. Eu não estou preocupado com o resultado. Na transposição didática, não há preocupação com o resultado. Por isso que o esquema que é sugerido, ele é diferente de um esquema que a gente vê aí tradicional de sequências didáticas, que primeiro eu vou saber quais são os conhecimentos prévios do aluno, para no final eu fazer um contraste daquilo que ele sabia para aquilo que ele passou a saber. Não é isso. Isso não é transposição didática. A transposição didática não está interessada em saber o que o aluno sabia antes para aquilo que ele vai saber depois, mas está interessada no movimento, na construção do saber. E é isso que as atividades, as nossas atividades, elas devem possibilitar. Eu acho que caiu um pouco a conexão, não, voltou. Não. Nós estamos te ouvindo, tá picotando um pouco, mas... Foi, caiu um pouco e voltou. Bem, ninguém se manifestou. Eu, particularmente, acho o teu tema muito interessante, né? Assim como o do Rafael, acho que o que eles têm em comum é a ideia da filosofia como atividade, né? É não fazer da filosofia uma disciplina interessada em assegurar a aquisição de um conhecimento estabelecido, né? Mas proporcionar aos estudantes a experiência do aprendizado, seja pelo exercício da arte, seja pelos exercícios que você propõe aí, como leitura, discussão, né? A atividade coletiva com o professor, com os estudantes, né? Não é necessariamente a questão de fixar um conhecimento considerado como estabelecido, né? Mas de discutir o conhecimento e discutir a relação do conhecimento com a atualidade, né, e o contexto dos estudantes. Foi isso que eu entendi. Não sei se é isso que você pretende também. Isso, inclusive, como o Zabala ele coloca, né, as atividades elas têm que ser bem pensadas, elas têm que ser bem planejadas, elas não podem ser colocadas de qualquer forma, elas têm uma intenção por trás. Então,
quando a gente foi pensar as atividades, foi visando isso, né? Em que essas atividades, elas materializam os conceitos que a transposição didática apresenta, que o Serlet apresenta. Inclusive, no final do meu trabalho, em cada sequência que eu planejei, a cada atividade dessa, é escrito um parágrafo em que eu mostro em que aquela atividade ela materializa os conceitos de transposição didática e os conceitos abordados pelo Serlet, para que fique assim mais visível para quem for ler o trabalho, ver ali aonde está a transposição didática, né? Aonde os conceitos que eu trabalhei no primeiro capítulo, né? Bem, Ronildo, obrigado. Eu penso que essa é uma discussão, né, que a gente poderia continuar bastante, né? Mas a gente vai aproveitar o tempo aqui, que nós ainda temos os colegas na sequência, né? Vou te agradecer, desejar êxito aí na consecução aí do seu trabalho, né? Na sua carreira acadêmica e docente. Obrigado. E esperar que a gente possa se encontrar em um outro momento, em outras sessões do Prof. Filo ou de outros encontros. Eu vou convidar agora o Nozi Cássio Gomes de Oliveira, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, que vai fazer a apresentação sobre a pedagogia de projetos como ferramenta de emancipação do conhecimento filosófico no ensino médio. Então, Nozi Cássio, seja bem-vindo, boa tarde. Eu passo a palavra a você imediatamente. Obrigado, professor. Boa tarde aos colegas aqui presentes. Eu sou aluno do Prof. Filo, da turma 2020. Já começamos um pouco atrasado, tivemos a pandemia também nesse processo. Apesar de ser aluno da UERN, né, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, eu sou paraibano, inclusive sou vizinho aqui da cidade de Ronildo, né? E o que eu vou apresentar hoje para os colegas é justamente o processo do meu projeto de pesquisa, né? Até porque ele ainda vai para a qualificação, então nós estamos ainda nesse processo, né? Então vai ser um pouco do projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo na minha escola, na minha cidade, aqui em Triunfo, no estado da Paraíba. Vou apresentar para vocês. Então, a pedagogia de projetos como ferramenta de emancipação do conhecimento filosófico no ensino médio. O meu professor orientador é o professor Marcos de Camargo Van Zuben, professor da UERN. E essa é a temática que eu trago do meu projeto para o terceiro encontro do Prof. Filo. Antes de tudo, como é que nasce esse projeto de pesquisa? Ele nasce a partir da minha experiência, do meu relato de prática como professor aqui no estado da Paraíba. O ensino de filosofia ele entra em vigor no ensino médio a partir do ano 2009, obrigatoriamente, né? E a partir daí a gente encontrou muitos desafios, né? O ensino de filosofia era uma novidade. Então, são muitas as discussões sobre as metodologias, né, que possam trazer resultados satisfatórios para o processo de ensino-aprendizagem estabelecido em uma instituição escolar. Porque quando você está numa escola pública, se visa resultados, né? E aí, muito se buscou que a filosofia traria bons resultados, né? Porém, era algo novo. E, por ser novo, nós enfrentamos dificuldades de aceitação dos alunos, né? Todo o processo de
iniciação, de inserção do ensino em filosofia. Então, uma maneira de sanar vários dos problemas foi a pedagogia de projetos. Então, os projetos didáticos, eles mudaram a realidade nas práticas de ensino nas escolas públicas, principalmente aqui no estado da Paraíba. Então, foi uma solução viável para buscar ir ao encontro desses problemas e buscar sanar estes problemas. E, a partir daí, eu comecei a elaborar projetos didáticos, né? A cada ano, eu busquei trazer um projeto diferente. Meu primeiro ano, 2013, se eu não me engano, eu trouxe essa proposta, o projeto Filosofando, da leitura à interpretação filosófica, que buscava justamente trazer a leitura à vida desses alunos, trazer a interpretação de textos, né, para esses alunos, mas não de qualquer texto, mas de textos filosóficos. O que dificulta também, né, dentro do ensino de filosofia, é o nível dos textos filosóficos. E um segundo projeto foi o Filosofando 2, nós intitulamos Da Pesquisa ao Debate Filosófico. Então, como a gente já tinha trabalhado a questão da leitura, a questão da interpretação, buscamos agora a pesquisa, fazer com que o aluno, né, buscasse pesquisar temas novos, temas transversais, temas universais, para trazer para o debate dentro da sala de aula. E, por fim, no ano seguinte, eu não quis trazer essa dificuldade, vamos dizer, didática, metodológica do aluno, né, em relação às aulas de filosofia. Mas eu quis trazer a vivência do aluno, a vida do aluno, né, aquilo que a filosofia nos propõe. Então, nós intitulamos o Filosofando 3 de O Homem na Busca de Si Mesmo, uma reflexão sobre Delfos nos dias atuais. E hoje, se a gente fosse trabalhar esse projeto hoje, nós estaríamos contemplando, né, o projeto de vida desses alunos, porque nós buscamos em Sócrates trazer a vivência do aluno, o aluno pensar a si mesmo, para si mesmo, mas pensar para além disso. Nesse projeto, nós trabalhamos parcerias com assistentes sociais, psicólogos, fizemos oficina com os alunos, com os pais dos alunos, tentando compreender o aluno em si, a pessoa, o homem, o ser. E a partir desses projetos, né, é que vem o nosso projeto de pesquisa, o Prof. Filo. Né? E esse projeto de pesquisa, ele tem como um de seus principais objetivos investigar as contribuições advindas dessa prática da metodologia da pedagogia de projetos dentro do ensino de filosofia numa escola pública, né? Então, como eu disse antes, a realidade de uma escola pública, ela requer muito. E aí, para se pensar tudo isso, nós temos que perguntar, fazer alguns questionamentos, né? Então, quais são as implicações para a produção do conhecimento filosófico advindas a partir da execução de projetos didáticos para os alunos neles envolvidos, né? Porque nós não queremos trazer apenas uma metodologia didática e ficar no didático, ficar no pedagógico, mas o que é de conhecimento filosófico, o que é de produção filosófica que nós estamos construindo também dentro desses projetos didáticos. Outra indagação, é possível perceber que houve uma mudança na maneira de pensar e agir nos alunos envolvidos nos projetos? Que desta forma podemos identificar uma plasticidade em sua malha intelectiva? Então, será se houve mudança? Então, esses projetos, eles contribuíram e ajudaram esses alunos a mudar sua concepção, sua percepção, né? A sua plasticidade. Houve uma interferência, né, nessa maneira de pensar, nessa maneira de agir dos alunos? Podemos perguntar também, é possível caracterizar as ações, bem como os processos na execução dos projetos,
como um viés filosófico ou se caracteriza apenas como ações de processos didáticos. Então, é preciso também pensar dentro dessa metodologia o filosófico. E aí, pensando nisso, os nossos objetivos geral e específicos são: o objetivo geral, promover um processo de elaboração, aplicação e avaliação dos projetos didáticos pedagógicos em filosofia numa escola do ensino médio a partir de quê? Da investigação das contribuições pedagógicas e intelectuais advindas da prática da pedagogia de projetos, que propicie uma experiência filosófica para que os alunos, para que esses alunos, ao mesmo tempo, promovam o conhecimento crítico a ponto de distinguir de outros componentes da base curricular, comum curricular do ensino médio. Então, pensar essa elaboração, essa aplicação, pensar essa avaliação dos projetos didáticos já realizados, investigar suas contribuições na perspectiva pedagógica e na perspectiva filosófica. Essas ações, elas promovem uma experiência filosófica, a filosofia, há uma experiência filosófica. Então, os objetivos específicos: analisar os resultados obtidos com a execução dessa trilogia de projetos didáticos, que nós já mencionamos, investigar o nível de aceitação, relação e aproximação dos alunos com o componente curricular filosofia, porque havia esse embate, esse distanciamento. Então, nós queremos trazer essa relação do aluno com a filosofia, que não é um bicho de 7 cabeças, mas é a própria vida dos alunos. Empreender uma pesquisa bibliográfica, que é importante, que englobe aspectos relacionados à pedagogia de projeto, sua execução nos projetos escolares, sobretudo no que concerne à metodologia de ensino de filosofia no âmbito da educação do ensino médio. Elaborar um novo projeto que contemple instrumentos de aprendizagem e de conhecimento filosófico. Também, dentro da nossa intervenção, nós vamos pensar um novo projeto. Avaliar o projeto, buscando extrair informações substanciais que valorizem nossa pesquisa no que cerne à prática da pedagogia de projetos dentro do ensino de filosofia. E, por fim, suscitar uma semana filosófica do ensino médio dentro da escola, para que essa semana filosófica ela seja algo contínuo dentro da escola e que a filosofia ela possa ter um papel significativo dentro da escola e dentro da sala de aula. O teórico que a gente está estudando é o filósofo norte-americano John Dewey. Ele quem vai nos ajudar ao encontro da pedagogia de projeto. Dewey é um filósofo que buscou, né, trazer uma novidade para o ensino de filosofia, né, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele foi estudado também por Anísio Teixeira, né, e é um dos teóricos aí da Escola Nova, John Dewey. E a obra que a gente está tratando é Como Pensamos, que nesta obra ele trata o processo do pensamento dos alunos, né, da teoria do conhecimento, e vamos trabalhar obras também como Experiência e Educação, Arte como Educação, entre outros. Vamos trazer outros autores para nos ajudar também a questão da experiência filosófica. Vamos trazer Jorge Larosa e outros autores que vão nos ajudar na questão da pedagogia de projeto e na metodologia. E aí nós trazemos Cacilda Laje, Nilbo Ribeiro, outros filósofos comentadores também e alguns documentos, né, da nossa educação brasileira. Trago Padilha, Leone Maria Padilha Hennig,
que também é uma pesquisadora, que nos apresenta Dewey. Ela diz que Dewey, o filósofo norte-americano, é conhecido principalmente por suas amplas propostas filosófico-pedagógicas. E a gente quer fazer esse encontro, por isso que Dewey é o nosso teórico, fazer essa ponte, trazer o filosófico e o pedagógico, não deixar o filosófico em um expoente e o pedagógico em outro, mas agregar propostas inovadoras que influenciaram muitos sistemas de educação pelo mundo, inclusive o Brasil, como eu falei anteriormente. E sobre ele, ela diz que renovar e inovar era um mote que combatia o modelo vigente de educação, marcadamente essencialista, fundado em princípios humanistas transcendentes e, por que não dizer, elitista e excludente, como falou o nosso colega. Estamos vivendo tempos difíceis na educação e na maneira de pensar na produção do conhecimento. Por isso que trazer a filosofia nesse processo, né, de ensino, da aprendizagem, trazer o mundo novo, assim, dentro da filosofia, é importante. E Dewey, ele nos apresenta essa pedagogia de projeto. Eu trago aqui um texto dele, né? Uma citação, na verdade: nos últimos anos, as ocupações construtivas têm cada vez mais penetrado em nossa sala de aula. Comumente são conhecidos como projetos. Certas condições devem ser preenchidas para que sejam verdadeiramente educativas. A primeira condição é a do interesse, e os nossos alunos têm. Nós vemos isso na sala de aula, o interesse dos alunos. A segunda condição é a atividade que tenha valor intrínseco, e é isso que a gente quer trazer, essa relação intrínseca entre a filosofia e o aluno, principalmente. E a terceira condição é que o projeto, no discurso de seu desenvolvimento, apresente problemas que despertem novas curiosidades, exijam busca de informações. Nada existe de educativo numa atividade, por agradável que seja, que não dirija o espírito para novos campos. E é preciso pensar além, em tempos sombrios, como nós já citamos aqui. E aí, o processo metodológico que estamos trilhando é esse. É o bibliográfico, né, que é imprescindível dentro de toda e qualquer pesquisa. Uma pesquisa documental que vai dos relatos dos projetos que nós falamos anteriormente. Também numa especialização que eu fiz pela Universidade Estadual da Paraíba, a gente fala sobre essa metodologia da pedagogia de projetos. Nós iremos trabalhar a pesquisação, né, como metodologia de pesquisa, vendo que ela também visa transformar uma realidade e que os sujeitos estão inseridos dentro desta realidade. Assim estão os alunos, assim está o professor, e esses problemas, eles sempre reaparecem de uma forma, de uma outra maneira. Então, é um processo cíclico. Usaremos a coleta de dados, né? E aí teremos questionário, entrevista, depoimento dos alunos e, por fim, a análise dos dados. A nossa intervenção, ela foca, né, dentro desse espaço que é a ECIT, a Escola Cidadã Integral e Técnica Bernardino José Batista, aqui da cidade de Triunfo, no estado da Paraíba. Nossa amostragem, ela traz 10 alunos do segundo ano do ensino médio e, durante a intervenção, nós traremos entrevista para os alunos, questionário socioeconômico, depoimentos dos alunos
e a participação dos alunos nas ações de um novo projeto pedagógico, como mencionamos lá em nossos objetivos. E aqui fica a minha gratidão a todos os colegas que participaram deste momento comigo. Muito obrigado. Obrigado, Nosicácio, parabéns pelo projeto, pelo trabalho, né, apresentado, pela exposição também, que foi bastante clara, né, bastante nítida, interessante também. Então, eu já convido, né, os participantes dessa sessão que desejarem fazer a interlocução com o Nosicácio, né, que queiram pedir esclarecimentos, fazer sugestões, né, bater um papo com ele, então, estão convidados. Ô, Ronildo, por gentileza, pode falar. Você Está sem áudio. Perdoe-me. Primeiro, queria parabenizar pela ousadia na proposta do trabalho. Eu achei interessante a temática, porque a gente vê muito, né, professores trabalhando com projetos disso, daquilo, mas eu nunca tinha visto um teórico que tratasse dessa questão, né? Eu achei muito pertinente. Eu daria uma sugestão de tu ler um trabalho de mestrado do nosso núcleo lá da UFCG, de Caligiana, que ela trabalhou nessa perspectiva aí de trabalhando com projeto, com filosofarte. Então, dê uma lida para você ter algumas iluminações. Eu queria só perguntar, Nosicácio, eu achei muito pouco essa tua amostragem, 10 alunos. Por que esse número tão pouco? Não, acho que poderia ser maior, não. O que é que você tem a dizer depois sobre isso? Então, eu gostaria de ter trabalhado com um número maior, mas quando a gente está pagando a parte, as disciplinas, e dentro da metodologia escolhida, então esse foi um número mais viável que a gente achou para a gente poder dar de conta da pesquisa, né? Justamente por conta disso. Bom, obrigado, Ronildo. Eu vou passar a palavra à Divina, que também deseja se manifestar. Por gentileza, Divina. Boa tarde, Nosicácio. Primeiramente, parabéns pelo que você trouxe e compartilhou aqui conosco. Eu gostaria de te questionar, porque no meu trabalho também, na minha dissertação, eu abordei o conceito de experiência filosófica, enfim, mas eu segui um outro percurso. Gostaria de saber de você como que você poderia trazer essa definição de experiência filosófica, se ela é provocada, se os estudantes são afetados para essa experiência filosófica. E hoje, que percepção que você tem se essa experiência filosófica dos estudantes, se ela pode, em algum aspecto, ser capturada e registrada? Ok, Divina, muito obrigado. Então, como eu disse no início, a gente tem essa dificuldade com os alunos. Então, trazer a filosofia para a sala de aula, né, nem sempre é tão fácil assim. E proporcionar essa experiência filosófica é mais difícil ainda, né? Então, o que eu vou trazer como experiência filosófica para uma sala de aula, para uma aula de filosofia, uma aulinha de 45 minutos, né, agora 50, né, e trazer essa experiência filosófica. Então, é preciso problematizar o que se vai trabalhar como conteúdo, né? Ou seja, da ética, ou seja, da política,
ou seja, da teoria do conhecimento, enfim. É preciso problematizar. E, ao problematizar, trazer esse problema para a nossa realidade. A minha cidade, ela é sertaneja, é nordestina, então é preciso trazer também esses problemas para a nossa realidade. E, a partir daí, é que se promove o conhecimento e se promove a experiência filosófica, porque mexe com a estrutura de pensamento, né? Mexe, o aluno ele passa a pensar mais, nós temos uma plasticidade. Então, quando a gente promove o conhecimento, promove a discussão, nós promovemos a experiência filosófica. E esse aluno, ele pode ser inserido em uma sociedade aonde ele tem uma visão mais ampla, né, dos problemas sociais, dos problemas políticos, dos problemas familiares e daquele problema também do cotidiano, né? Eu acho que ele é possível capturar a partir desse processo. Obrigado, Divina. Obrigado mais uma vez, Nosicácio. Eu volto a convidar, né, os colegas que participam desta sessão, que desejarem conversar com o Nosicácio, para que se manifestem. Né? Eu quero comentar aqui, né, também assim, algo em comum, né, que eu percebo nas apresentações que vocês fizeram, do Ronildo, Rafael e o Nosicácio, do trabalho, usando uma expressão conhecida, né, no chão da escola. Né? A BNCC, né, muitos textos da BNCC se reportam a isso, né, dizendo a necessidade da reforma do ensino médio, que a juventude ela é diversificada, ela é dinâmica, ela é plural, e a escola não é muito atrativa. Né? Os trabalhos de vocês, né, eu penso que, independentemente do que diz a BNCC, as preocupações que vocês têm aí, manifestaram, dizem respeito a isso, de fazer com que a filosofia se apresente como alguma coisa que faça sentido para os estudantes, né? E que eles se sintam atraídos porque se sentem, de certo modo, protagonistas dessa atividade. Né? Eu coloco assim uma questão espinhosa, né? Que é a questão da interlocução com os filósofos, da interlocução com os pensadores. Né? Eu sei que, às vezes, assim, por exemplo, os projetos que você fez, propôs, eles dizem respeito a temas gerais, que podem ser abordados a partir de diferentes filósofos ou a partir de diferentes eixos, né, da epistemologia, da ética, da estética, né, da filosofia política. E quanto à leitura de filósofos, como vocês pensam, né, como você, né, que é o seu caso agora, como é que você pensa que uma pedagogia baseada em projetos permite o acesso ao conhecimento dos textos filosóficos? Quando se pensa a pedagogia de projetos, se pensa o problema, né? Que problema nós vamos tratar ali dentro desse projeto. Então, ao pensar um problema, né, nós trazemos uma perspectiva filosófica. Além desses projetos, eu trabalhei outros, né? Mas esses foram os primeiros que eu trabalhei dentro da escola. Então, quando a gente senta e pensa um projeto didático, né, uma pedagogia de projeto, a gente pensa o problema. E, ao pensar o problema, é que a gente vai ao encontro do filósofo. E aí, por exemplo, o terceiro projeto que eu trabalhei, né, ele trabalha na perspectiva socrática, o conhece-te a ti mesmo. E aí a gente vai nos textos que faz referência, né, a essa máxima socrática. E traz o texto em si, mas a partir do texto a gente também propõe
uma perspectiva para o pensar além do texto, trazer para a sua realidade, como eu já mencionei antes, né? Trazer para si, trazer para o nosso encontro, trazer para a nossa realidade. E é isso que Dio também propõe, né? Trazer isso e fazer que toda essa problemática também desperte, né? Provoque esses alunos, que ao provocar, ele desperta para aquilo que vai além, né? Ele sai de si mesmo e vai para um outro aspecto, vai para um outro patamar. Então, eu acredito que dessa forma nós estaremos promovendo essa experiência, trazendo a filosofia, né? E é difícil, por quê? Porque no ensino médio, né, ele já chega ali com a filosofia e muitos não tiveram acesso a uma leitura ou a um filme que reportasse a filosofia. Então, é difícil trabalhar, como até os colegas colocaram, a sequência didática que o Ronildo traz é pertinente. Por que é pertinente? Porque dentro do ensino médio, a gente não chega no ensino médio com algo pronto e acabado. E é diferente você dar uma aula de filosofia dentro do ensino médio e dentro de uma graduação. Então, são públicos diferentes, são perspectivas diferentes, são conduções diferentes, né? Obrigado, Nosicácio. Bem, é um tema muito vasto, né, com muito interesse, mas a gente precisa, então, dar sequência, né, à sessão. Eu agradeço ao Nosicácio, desejo sucesso no trabalho que você está desenvolvendo, na pesquisa que você desenvolve, na sua vida acadêmica e profissional. Espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Então, agora eu vou dar as boas-vindas ao Sandro Luiz Charnoski, né, da Universidade Federal de Mato Grosso, para que ele faça a sua apresentação sobre o tema Proposta Didática para a Formação Ética com a série The Walking Dead. Então, eu pergunto se o Sandro vai usar a palavra, então eu já passo para ele que dê início à sua apresentação. Ele havia comentado que estava com problema na internet, então não sei se no momento ele vai conseguir responder. Mas pelo visto ele está na chamada, não sei se está conseguindo conectar. Eu penso que a gente pode aguardar alguns instantes, né, que o Sandro se manifeste. Eu aproveito para dizer que tem sido uma experiência muito interessante. Eu participei de uma sessão ontem e também hoje essa sessão tem me proporcionado, né, um aprendizado. Nós percebemos a diversidade, né, de propostas para o ensino de filosofia, a diversidade das experiências locais, né? Eu penso que o Prof. Filo tem proporcionado, né, uma interlocução entre os professores de filosofia no Brasil inteiro, né, pelo menos em diferentes regiões do Brasil, e isso tem fortalecido, né, o trabalho de formação de professores de filosofia e de formação dos estudantes que se interessam pela filosofia e a contribuição da filosofia no ensino médio. Então, eu quero deixar registrado aqui a importância deste evento, né? E já antecipando aqui os meus agradecimentos pela oportunidade de participar. Eu volto a perguntar, né, se o Sandro vai poder
fazer a participação dele hoje. Pessoal, com licença, eu tentei entrar em contato com o colega Sandro, que é aqui do nosso núcleo da UFMT, mas ele nem está online aqui no WhatsApp. A conexão do município onde ele reside é muito ruim, fica instável. Então, professor, eu já comuniquei, né, o responsável aqui pela gravação. Então, como ele não vai conseguir se apresentar, talvez ele seja relocado para outra sessão. Então, eu não sei também se tem algum participante que entrou agora que vai apresentar. Estão faltando dois, né? Sandro, consegue ouvir? Na relação que eu tenho, o Tá Sandro faltando seria só um, o né? último, Isso. o último a apresentar nesta sessão, a não ser que tenha tido uma inserção que eu desconheço. Eu verifiquei aqui, só tem ele faltando. Boa Oi, tarde, Sandro. consegue me ouvir? Boa tarde. Boa tarde. Estamos te ouvindo. Tá, um Seja horror. bem-vindo novamente. Nós vamos, então, sair de novo. Ele está com duas entradas. Sim. Estou disponibilizando aqui meu e-mail, pessoal, quando o Sandro entra, meu telefone, para os colegas que
fizeram aí as contribuições, quiser enviar algo, então pode ser pelo e-mail ou pelo WhatsApp, ok? Sandro, boa tarde, tudo bem? Professor, eu passei a situação para o coordenador e ele disse que vai entrar em contato com o Sandro. Então, não sei se ele vai conseguir apresentar ainda hoje. Eu sigo as orientações que vocês me deram, né? Me deram de Porque esses permanecer. problemas técnicos é difícil. Ah, o Sandro está presente de novo. Quer falar, Sandro? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu estou realmente com problemas de conexão hoje. Eu não estou conseguindo apresentar, está muito instável. Desde manhã, até na escola onde eu trabalho, eu fiz o teste lá antes de vir para casa e também está caindo, e aqui está horrível. Não dá para. Caiu de novo. É possível que ele apresente numa outra sessão, quando tiver a conexão dele esteja melhor? Sim, talvez o coordenador deve até propor isso para ele, porque tem ainda hoje mais ao final e amanhã. Consegue me enviar o telefone dele também? Fica mais fácil para entrar em contato.
Pessoal, com licença novamente, posso colocar um áudio do Sandro aqui, que ele acabou de enviar? Sim, por favor. Divina, se você tiver na... Ele disse que a chuva. Divina, se você estiver na sala, avisa que eu não estou conseguindo ficar logado, porque está chovendo muito aqui em Araputanga. Está ventando e o sinal da internet está instável. Não está conseguindo ficar logado. Não estou conseguindo realmente, nem no celular pelo 3G, nem pela internet Wi-Fi aqui de casa. Nem da escola eu consegui hoje. Sem Wi-Fi e sem 3G, sem conexão, de fato. Você poderia colocar o telefone dele no chat, porque aí eu passo para o coordenador da oficina, aí ele entra em contato com o Sandro. Obrigada de novo. Bem, então essa questão vai ser resolvida pela coordenação do evento, não é? Eu penso que nós podemos encerrar, então, essa sessão, lamentando pela impossibilidade da apresentação do Sandro, desejando que as coisas se estabilizem lá na conexão e ele possa participar com a apresentação do seu trabalho no evento. Então, eu quero mais uma vez agradecer a coordenação do terceiro encontro nacional do Prof. Filo, agradecer a todos, foi um prazer conhecê-los, um prazer ouvi-los e conversar com vocês. E, então, desejo êxito na continuação do evento e nas respectivas trajetórias de vocês aí. Espero que a gente se veja em uma outra oportunidade. Agradeço especialmente a Karina pelo apoio, pelo belo trabalho, e apresento aqui meus cumprimentos. Um abraço a todos, então. Obrigada, professor. Obrigada.